O Felipe, ele mandou um comentário falando o seguinte: o Castro tem que pedir desculpas para o Glauber sobre o que ele comentou, deu risada do que aconteceu com ele e ainda já falou que o cara ia levar um pé na bunda. Eu falei isso? Em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento, nenhum podcast eu comentei nada sobre esse papo da ABIN. Em nenhum momento. Mas antes, vamos dar um contexto. Vamos dar um contexto. Quem não sabe, vamos lá. Eu vou voltar lá do início o que aconteceu. Tá. O que aconteceu foi o seguinte: eu nunca tive treta com... Não tenho treta com ele. Você até participou do programa dele? Já participei. Nós temos opiniões diferentes. Mas isso é normal. Que isso daí é normal. Normal. Isso é normal. O que aconteceu? Ele convidou o Capitão Dantas, que é lá da Polícia do Ceará, lá pro programa dele, né? No mesmo dia que você ou não? Não. O Capitão Dantas foi no outro dia. Tá. Pra ser entrevistado pela gente. Um dia antes, o Capitão Dantas foi lá no programa dele. Chegando lá, ele fez uma thumb, colocou a foto... Eu critiquei isso. Colocou a foto do capitão. Certo. E colocou os logos dos crimes organizados e colocou embaixo assim: o estado do Ceará está tomado pelo crime organizado. E com a foto dele? Com a foto do capitão. O capitão que está na ativa. Porra, irmão, isso não se faz, Mas cara. o capitão não gostou também? Não, o capitão também não gostou. Tá. Eu falei pro capitão: se fosse eu, levantaria e ia embora. Aí... se não bastasse isso, ele ainda colocou um cara do lado do capitão, um tal de Carcará, que eu não conheço, que é um cara que é um crítico ferrenho ao governo do Ceará e à polícia do Ceará. Você tá entendendo? Eu não conheço esse cara. Então eu achei isso daí de extremo mau gosto. E o capitão foi no outro dia no nosso podcast e comentou isso com a gente nos bastidores. Eu falei: o senhor deseja comentar isso no programa? Ele falou: eu comento. E ele comentou no programa e nós debatemos. Eu falei: isso jamais aconteceria aqui no nosso podcast. E tenho certeza que também no seu também você jamais faria isso. Não. Então, o comentário que eu fiz com o Glauber foi isso, entendeu? Em cima disso, eu falei... E eu fiz uma defesa da polícia do Ceará. Porque a polícia do Ceará não tem culpa que o estado do Ceará está sendo governado por um partido que não gosta da segurança pública. Só que a polícia, ali na presença do capitão, está fazendo o que pode, meu irmão, para combater o crime. Se não está conseguindo, não é por culpa da polícia. Entendeu? É por culpa do crime estar expandido. Mas aí ele não gostou de você falar isso, é isso? Quem? O Glauber. O Glauber, não, segundo pessoas, ele fez um programa de 4 horas falando disso daí, falou de mim. Eu não vi. Eu vi alguns cortes, ele falando também que você ficou chateado porque ele pediu pra trocar uma camisa branca. Não. Uma vez que eu fui quando eu fui no podcast dele, eu fui tanto é que agora eu só vou em podcast de camiseta preta depois disso daí. Mas pode vir camisa branca aqui também. Aí ele me convidou pra ir no podcast, ele me tratou muito bem. Sou santista. Então, preto e branco, tranquilo. Aí ele me chamou pra ir no programa dele. Nantes rindo. Ele me chamou pra ir no programa dele. Me tratou muito bem, cara. Não, ele trata bem. Fui no hotel, fiquei no hotel top. Ele pôs um táxi à minha disposição. Lá em Brasília? Fui almoçar com ele, fui no congresso com ele. Me tratou muito bem. E, mano, eu falei: caralho, eu tinha umas camisetinhas surradas, né? Eu falei: o hotel ficava perto de um shopping. Eu falei: vou no shopping comprar uma camiseta nova, né, mano? Pra sair bonito no vídeo. Meti uma camiseta nova, só que, cara, eu não sabia. Fui de camiseta branca. Estourava na luz. Ele falou: porra, vem com a camiseta branca, meu. Não fica bem aqui na minha luz, né, meu? Eu falei: isso é uma imitação do Glauber. Eu falei: mano, eu não sabia. Você, né? Não sabia, você não falou nada. Ele falou: você não se incomoda sem trocar? Não, para de zoar, você fica imitando. Não, eu vou zoar, cara. Não tem. Ele falou: você não se incomoda de trocar a camiseta com o cara que toca as câmeras? Eu falei: você tem que perguntar pra ele se ele também não se incomoda. Aí o cara falou: não, eu troquei, coloquei a preta, pá. Fizemos um programa. Aí teve uma hora que ele falou assim: pô, você fala muito alto, cara. E aqui é um prédio residencial aqui, pô. Eu falei: não mandei você fazer o seu estudo num prédio residencial, caralho. Você tá entendendo? E fora isso daí, transcorreu tudo normal, entendeu? Fiquei lá 3, 4 horas no programa dele, tranquilaço. Então eu fiz isso daí, não é uma crítica, é só um comentário só. E aí o pessoal fica falando que eu não tenho treta com ele. Aí ficam colocando lenha na fogueira também. Lenha na fogueira. Que a galera gosta da treta. Inclusive, estou a aproveitar sua audiência aqui, vou aproveitar sua audiência, 6 mil reais, 6 mil pessoas. 6 mil reais? Eita! O cara já tá pensando... 6 mil reais, 6 mil pessoas. Né? Cada mil pessoas, R$1.000. Não, mas pode ser aqui. Vamos falar pra rapaziada fazer um superchat de R$1 cada um. Se cada um der R$1, dá 6 mil reais. Aqui, pra falar pra ele que ele está convidado a vir no meu podcast, pra gente bater um papo. E se ele quiser que eu vá no dele, eu vou. Os dois aqui. Mano, de boa. Fechou. Eu venho com o maior prazer. E outra, não fujo de debate com ninguém. Mas aí
aconteceu a revelação de que ele é um agente. Não comentei nada sobre não? isso. Nada, zero. Sobre isso não zero, comentou, eu não comentei. Não comentei nada, até porque Mas- o bagulho tá meio nublado ainda. Você não comentou esse negócio do pé na bunda, essas Não, coisas? não, Que não. ontem ele tava falando disso Não, lá. que pé na bunda. Ele tomou Ele- pé na bunda da onde? Não sei. Eu também não sei. Na realidade, Eu vi ele mano, comentando um trecho. Não. Ele riu, ele falando, o cara riu de mim, ainda falando negócio de pé na Não, bunda. teve outra rusga com Isso, ele, foi o isso. seguinte. Mas não é por causa desse negócio do agente. Ele convidou aquele noia que fala que é do crime organizado, O um noia Frank? que tem. Com esse noia, que eu não falo nem o nome dele, porque senão ele não sei se brota é do esse chão. mesmo. Será que é esse cara? daí mesmo, esse Tá. Frank. Ele convidou esse cara pra fazer uma live, como é que fala? Pelo link, né? Remoto. Remoto. E aí o Frank falou mal da minha pessoa. Mas o Frank falar mal de mim é música pros meus ouvidos. Porque o vagabundo falar mal de mim, fico feliz. Eu ficaria preocupado se o vagabundo falar bem de mim. Mas se o vagabundo falou mal, de boa. E aí, eu vi que ele falou, o Frank falou, o Sérgio Castro se vangloria de ter zoado o vagabundo. Mas é a minha profissão. Eu tenho que atrasar o lado do vagabundo. E aí o Glauber, ele falou assim, eu não curto isso daí de ficar zoando o vagabundo, pá, não sei o quê. Inclusive, no meu programa, eu não trago mais esse tipo de polícia. Ele falou isso daí. Tipo, sobre você. Sobre mim. Isso Aí, eu não como a sabia, pessoa fala mal de mim, ela me dá o direito da resposta. Claro. Aí eu falei pra ele, Glauber, com todo o respeito à Polícia Penal do país, igual eu tenho o maior respeito pela Polícia Penal do país. Só que o policial penal nunca perseguiu um caráter geral, que é um carro roubado, nunca entrou num ladrão em residência. Os ladrões que tem lá nos presídios, fomos nós que colocamos. Você entendeu? Nós que prendemos e nós que mandamos para lá. Então, o cara falar que ele não usou o vagabundo, o policial penal, ele trabalha ali, vamos dizer assim, controlando o vagabundo. Então, o vagabundo sabe que se ele tentar algo contra o policial penal, ele vai ser penalizado lá dentro.